Vamos falar agora a respeito da nossa função inversa. Vamos considerar uma função f com domínio em A e contradomínio em B, para a qual cada elemento x pertencente ao conjunto A apresenta uma imagem y igual a f de x pertencente ao conjunto B. Podemos pensar na existência de uma função que, a partir da imagem y, determine o elemento x, ou seja, uma função g tal que g de y igual a x. Essa função g, que faz o caminho inverso da função f, é chamada função inversa de f e recebe o nome de f a menos 1. Percebam que essa f a menos 1 é o nome de uma função inversa da função f de x, ok? Isso aqui não se trata, tá, de uma potência, tudo bem? Maravilha. Dito isso, vamos ver aqui o nosso diagrama de Venn, que está representando aqui uma função. Percebam que esse nosso conjunto A, ele está representando o conjunto do domínio, e já esse nosso conjunto B, ele está representando o conjunto do contradomínio para a nossa função f de x. Bom, então vamos lá. Se eu tenho aqui uma função f de x, o que essa função f de x faz? Faz com que eu pegue todos os elementos do x do meu domínio e os transforme em elementos y lá do meu contradomínio, beleza? Agora vamos pensar o seguinte: se houver uma outra função, né, uma função qualquer, né, que faça o caminho contrário. Como assim o caminho contrário, professor? Imagine que se exista uma função que pegue agora os valores y e faça com que eu volte lá para os valores x do conjunto A, certinho? Se existir esta função aqui, ela vai ser a nossa função inversa, né? A nossa f a menos 1, que o nosso assunto aqui também está tratando como uma g de x. Por que eu estou falando se existir? Porque nem toda função ela vai possuir uma inversa, né? E algumas características são importantes para que a função ela possua uma inversa. Então, algumas funções elas são apenas funções que fazem com que os elementos x do domínio, certo, sejam levados nos elementos y do meu contradomínio, certo? E nem sempre vai dar para poder fazer esse caminho de volta, certinho? Vejamos. Para existir uma função inversa, né, da f de x, ela deve ser necessariamente uma função bijetora. Então tá aí a característica importante para que uma função ela possua uma inversa. Ela tem que ser uma função bijetora. Por que tem que ser uma função bijetora? Primeiramente, vamos lembrar do conceito de bijetora, né? O que é uma função bijetora? Bijetora é uma função que ela é injetora e que ela é sobrejetora ao mesmo tempo. O que é uma função injetora? É quando o nosso x1, diferente de um x2, possui imagens distintas lá no nosso contradomínio, ou seja, a nossa f de x1 ela é diferente da nossa f de x2, beleza? E o que é ser sobrejetora? É quando o conjunto imagem é igual ao nosso contradomínio. O que isso significa? Que aqui no nosso conjunto B, no conjunto contradomínio, não pode sobrar nenhum elemento sem um representante lá do nosso domínio, beleza? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque vejamos, se eu tenho aqui o conjunto A, que representa o domínio, se eu tenho aqui o conjunto B, que representa o contradomínio, e se eu tiver essa situação aqui, olha, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 3 elementos no conjunto A, que é o domínio, e 4 elementos aqui no meu conjunto B, que é o contradomínio. Vamos imaginar essa situação aqui, ó, que esse 1 está sendo levado aqui, né, que esse carinha está sendo levado aqui, e que esse carinha também está sendo levado aqui. Vejam bem, olha só, isso que eu mostrei aqui para vocês é uma função, né? Isso aqui é uma função de A em B, ok? Só que com um detalhe, essa função ela não é injetora. Por que ela não é injetora? Porque eu tenho elementos distintos do meu domínio, certo? E esses elementos distintos do meu domínio, eu tenho 2 deles que possuem uma única imagem lá no meu contradomínio. Ou seja, esses 2 carinhas aqui, ó, percebam que eles estão sendo levados no mesmo elemento. Ou seja, isso não é uma função injetora. Porque para ser uma função injetora, elementos distintos do domínio têm que ter imagens distintas lá no meu contradomínio. Percebam também que essa função ela não é sobrejetora. Por que ela não é sobrejetora? Porque eu tenho esses 2 elementos aqui, ó, que estão sobrando lá no meu conjunto do contradomínio, certo? Então percebam que o conjunto imagem não é igual ao contradomínio.
quem é a imagem, tá? Nesse caso aqui, apenas esses dois elementos que estão com representantes, né, lá no nosso domínio. Esses dois carinhas aqui, ó, é que são o nosso conjunto imagem, certo? Já o conjunto do contradomínio são todos os outros elementos, né? Aliás, são todos os elementos, tudo isso aqui é o contradomínio, tá? Professor, e qual que é a importância disso, né, para uma função inversa? Vejam bem, que para a função ela ter inversa, eu preciso ter uma função que faça o seguinte, que eu faça com que esse elemento retorne para esse, certinho? Então a função ela precisa fazer isso, precisa pegar esse elemento e fazer voltar para esse. Agora, veja esse caso desse elemento aqui. Se eu tenho se isso aqui fosse uma função inversa, esse elemento aqui agora, essa função, ela ia voltar para esse número aqui ou ia voltar para esse número? Não vai existir, né, na matemática uma função que vai fazer com que eu volte para esses dois números. Eu não vou conseguir pensar nessa maneira, né? Nessa volta eu não consigo, ok? Então vejam que aí geraria uma confusão, né? Então esse elemento aqui agora, por meio dessa inversa, ela voltaria para quem? Eu não conseguiria pensar nessa situação, beleza? E outro detalhe, esses dois elementos que sobraram aqui, esse elemento e esse elemento, certo? Se eles não têm representante aqui, como é que eu vou fazer esses carinhas voltarem para alguém ali, se não tem representante? Então não existe essa volta. Então percebam que para que uma função ela seja inversa, né, para que ela possua uma inversa, certo? Ela necessariamente precisa ser uma função bijetora, certo? Maravilha. E isso também tem aqui uma situação muito interessante, né, de se observar que, né, para as funções inversas, percebam o seguinte, que o domínio da f é igual, aliás, o contradomínio da função f é igual ao domínio da sua inversa, certo? Que é igual à imagem da sua inversa. Então, vamos lá. O domínio da f é igual ao contradomínio da sua inversa, que é igual à imagem da sua inversa. Bom, vamos analisar aqui. Quem é o conjunto A? O conjunto A é o domínio da f, certo? Muito bem. E quem é o conjunto B? É o contradomínio da função f. Agora preste atenção. Esse carinha aqui, ó, é a nossa inversa. Percebam que esse carinha aqui, ó, para a nossa inversa, isso aqui agora, ó, é o domínio, certo? Para a inversa, olha só, para a inversa, isso aqui é o domínio. Para a inversa, isso aqui vai ser o nosso contradomínio. Então percebam que o domínio da função f, ó, o domínio da função f é o contradomínio da sua inversa. Perceba que o contradomínio da f é o domínio da sua inversa, beleza? Muito bem. E perceba que o domínio da f, certo? Bom, como ele é o contradomínio, já que essa função é bijetora, ela também tem que ser a imagem da sua inversa, certinho? Espero que isso tenha ficado claro aqui para vocês, porque é realmente muito importante entender essas características da função inversa. Vamos fazer agora a determinação da inversa de uma função. Para determinar a inversa de uma função f de x igual a 2x menos 4, devemos... Bom, eu coloquei aqui para a gente 4 passos, né, que devemos seguir para que a gente encontre, então, a função inversa, beleza? Bom, para isso, passo 1, nós devemos substituir o f de x por y. Bom, caso a sua função, né, seja igual está sendo mostrado aqui no nosso exemplo, f de x, seja mostrado f de x, nós vamos substituí-lo, então, por y, ok? Segundo passo, vamos permutar, ou seja, trocar as incógnitas x e y de lugar. Depois, nós vamos isolar o y e, por fim, nós vamos substituir o y por f a menos 1 de x. Então, vamos lá. O que o nosso exercício está querendo? Está querendo encontrar aqui, ó, a f de menos 1 de x, certinho? Maravilha, que é a nossa função inversa. Para isso, o nosso exercício mostrou a função f de x igual a 2x menos o 4, ok? Primeiro passo, nós vamos trocar esse f de x por y. O objetivo aqui é só facilitar a nossa escrita, tá? Então, vai ficar assim, ó, y igual a 2x menos o 4. Passo 2, nós vamos trocar de lugar o nosso y com o x. O que isso significa? Que onde eu estou vendo um y, eu vou colocar x. E onde eu estou vendo um x, eu vou colocar um y. De forma que eu vou ter assim, ó, x igual a 2y menos o 4. E agora eu vou isolar a variável y, né, incógnita y. Então eu vou colocar esse 2y menos 4 no primeiro membro e vou colocar o x no segundo membro. Percebam, tá, que eu tenho aqui então 2y vai ser igual a, esse 4 está negativo, ele vai passar então positivo. Vai ficar assim, ó, x mais o meu 4, ok? Muito bem.
Vejam agora que esse 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo, de forma que eu vou ter assim, ó, y igual a x mais o meu 4 dividido por 2, ok? Então vejam agora que para finalizar, basta eu pegar esse meu y e substituir ali pela nossa f a menos 1 de x. Então vejam que eu vou colocar assim, ó, f a menos 1 de x vai ser igual a x mais 4 dividido por 2. Muito bem. Bom, então vejam que eu tenho aqui a minha função f, né? A minha função f de x, que é essa daqui, né? É 2x menos 4. E eu tenho aqui a sua inversa, certo? Que é o x mais 4 dividido por 2. Em outras palavras, o que isso significa? Se eu pegar aqui, né, valores do conjunto A, que é o nosso domínio, vamos supor que eu pegue aqui, por exemplo, o 3. Vamos supor que eu pegue aqui, sei lá, o 2 e o 1, por exemplo, certinho? Eu pego esses valores do conjunto A. Certo? E faça aqui a aplicação da função f nesses valores do conjunto A. Se eu pegar aqui a minha f de x e aplicar, né, nesses valores, quais são os valores que eu vou encontrar? Vejam bem, quem é a f de 3? A f de 3 é eu fazer aqui, ó, 2 vezes o 3 menos o 4. Percebam que 2 vezes 3 vai dar 6, 6 menos o 4 vai dar 2. Então percebam que o 3 está sendo levado na imagem 2, lá no conjunto B, por meio da nossa f de x, certinho? Maravilha. E se eu fizer a f de 2, isso vai dar qual resultado? A f de 2 vai ser 2 vezes o 2 menos o 4. Percebam que 2 vezes 2 vai dar 4, e 4 menos 4 vai dar 0. Percebam que o valor 2 está sendo levado em qual valor? Lá no 0, por meio da nossa função f de x, certinho? E o valor 1 vai ser levado em qual valor lá no conjunto B? Vamos lá, o valor 1, né? A f de 1 vai ser igual a 2 vezes o 1, né? Menos o 4. Isso 2 vezes 1 vai dar 2, menos o 4, isso vai dar o menos 2. Então percebam que aqui deu o valor menos 2. Então vejam que esses valores 3, 2 e 1, por meio da nossa função f de x, foram levados nas imagens 2, 0 e menos o 2, correto? Maravilha. Muito bem. Agora, o que significa essa nossa f a menos 1 de x? Significa o seguinte, galera, olha, se eu pegar agora os valores, né, 2, 0 e o menos 2 e jogar aqui na nossa função inversa, eu vou voltar a encontrar o valor 3, o valor 2 e o valor 1. Vamos testar aqui para a gente poder ver isso? Vamos lá então, olha. Então quer dizer que se eu pegar agora o valor 2 e jogar aqui, ó, nesse x, e obviamente nesse x, eu vou encontrar o valor 3. Vamos fazer isso? Então olha só o que eu vou ter aqui, ó. A f a menos 1 de 2 vai ser igual a, vejamos, eu tenho aqui, olha, 2 mais o 4 dividido por 2. Galera, vejam que 4 mais o 2 vai dar 6, e 6 dividido por 2 vai dar quem? Vai dar o 3. Percebam então que a nossa f a menos 1, ó, saiu lá do valor 3, do valor 2 e voltou lá para o valor 3. Maravilha. E se eu fizer assim, ó, f a menos 1 de 0, o que vai acontecer? Vejam que eu vou ter aqui, ó, 0 mais 4 dividido por 2. Quanto que é 0 mais 4? Dá 4. Quanto que é 4 dividido por 2? Vai dar 2. Percebam então que a f a menos 1 de x pegou o 0 e fez ele voltar lá para o valor 2. E se eu fizer aqui agora f a menos 1 de menos 2, o que vai acontecer? Veja que eu vou ter aqui o menos 2 mais o 4 dividido por 2. Veja que menos 2 mais 4 vai dar 2. 2 dividido para 2, isso vai dar 1. Percebam então que a nossa f a menos 1 de x fez com que o menos 2 voltasse lá para o valor 1. Isso é que é ser função inversa. E lembrem-se que isso só foi possível porque esta função aqui, ó, ela é uma função bijetora, certinho? Ou seja, ela é injetora e sobrejetora simultaneamente.